Bom dia, amigo de Uruçuí, eu sou o jornalista Cobra Choca, me encontro aqui na rua Thomas Pierce, na rua do Fórum de Uruçuí, onde vai haver um julgamento da morte do finado Eliseu, como acusado o soldado Alencar. E eu pergunto por que não trouxeram a televisão para fazer essa cobertura, por que não trouxeram a Band para fazer essa cobertura desse julgamento que é tão importante para a cidade de Uruçuí. Aqui está a rua Thomas Pierce, para um lado e para o outro. Para ali vai para a rua Coronel Rogério de Carvalho. Aqui está o nosso fórum local. E a televisão Bandeirante de Teresina não se encontra aqui para fazer essa cobertura tão importante. Isso é no mínimo curioso. Porque a Bandeirante era para estar aqui fazendo a cobertura desse julgamento hoje, da morte do finado Eliseu, que tem como acusado o soldado Alencar. Processo número 1287/2009, 818-0077. Ação penal de competência do júri. Réu Antônio Luiz Ribeiro de Alencar. Vítima Eliseu Viana Lima. Antônio Luiz Ribeiro de Alencar, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Piauí em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Homicídio qualificado por motivo torpe, em 6 de novembro de 2008, figurando como vítima Eliseu Viana Lima. Denúncia oferecida em 16 de janeiro de 2009 e recebida em 20 de fevereiro de 2009, consoante decisão de folha 55. Regularmente citado, o denunciado apresentou defesa escrita às folhas 70 e 75, decretada a prisão temporária do denunciado em 9/11 de 2008, conforme documentos de folhas 6 e 8. Conforme decisão de folhas 20 e 21 dos autos em apenso de número 307 de 2008, foi decretada a prisão preventiva do denunciado em 30 de setembro de 2009, o qual foi recolhido ao Batalhão de Polícia Militar de Floriana em 22 de outubro de 2009, sendo colocado em liberdade no dia 21/11 de 2012, consoante alvará de soltura, acostado às folhas 428. Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 4 de maio de 2010, consoante ata de folha 150. Encerrada a instrução criminal, foi o réu pronunciado, conforme decisão de folhas 369/372, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Réu foi regularmente intimado da decisão de pronúncia, a qual precluiu, consoante despacho de folhas 472. O Ministério Público e a Defesa foram intimados a apresentarem rol de testemunhas, oportunidade em que o Ministério Público, as folhas 477, em caráter de imprescindibilidade, arrolou as testemunhas a serem ouvidas em plenário. Relatório às folhas 482/483. A Defesa, por meio de petição eletrônica, protocolada sob o número 00012-87-2009, 818-0077-5003, pugnou pela autorização para levar ao plenário testemunhas de defesa não arroladas em momento oportuno. Argumentou que os patronos encarregados da defesa em plenário foram constituídos recentemente, de forma que a noitiva das testemunhas acarretaria grande prejuízo à defesa do réu. Pleito este que foi acolhido com fundamento da plenitude de defesa, princípio norteador dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Designada a sessão do Tribunal do Júri para a presente data, o acusado foi submetido a julgamento. O pronunciado, no exercício da autodefesa, sustentou a tese da negativa de autoria. Nos debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do pronunciado por homicídio simples, artigo 121, caput do Código Penal, sustentando que não reconhece o motivo que ensejou o crime como dolo. A defesa técnica, assim como o pronunciado, sustentou as teses da negativa de autoria. O Conselho de Sentença, respondendo ao questionário proposto, o qual não foi contestado pelas partes nesta data, decidiu que o pronunciado praticou o crime de homicídio, artigo 121, caput do Código Penal.
cédulas lidas apenas até a obtenção de 4 respostas positivas ou negativas, não sendo lidos os demais votos, a fim de preservar o sigilo das votações. Ante o exposto, com amparo na soberana decisão do egrégio Conselho de Sentença, condeno o pronunciado Antônio Luiz Ribeiro de Alencar, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal. Passa a dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais que repousam junto ao artigo 59 do Código Penal, concluo que a culpabilidade do acusado, considerada como grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto social em que o crime foi cometido, extrapola o tipo penal. Vez tratar-se de policial militar, agente público, de quem esperava-se comportamento condizente com a dignidade do cargo ocupado. O réu não possui antecedentes. Em relação à conduta social, poucos elementos foram coletados a respeito, o que impede a consideração pelo juízo. A personalidade não foi analisada em profundidade, razão por que não será considerada em desfavor do réu. Os motivos que ensejaram a prática delituosa não devem ser valorados de forma negativa. As circunstâncias que levaram à prática delitiva não merecem valoração negativa. As consequências extrapolam o tipo penal, tendo-se em vista que a vítima deixou 3 filhos em tenra idade, conforme verifica-se da certidão de óbito de folha 16, os quais, além da ausência da figura paterna, ficarão desprovidos do apoio material proporcionado pelo pai. O comportamento da vítima não favorece o acusado, razão pelo qual o considero como neutro. Assim, sendo 2 circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixa a pena base em 9 anos e 6 meses de reclusão. Não concorre circunstâncias agravantes nem atenuantes. Dessa feita, mantém a pena no exato patamar fixado. Outro assim, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torna a pena definitiva, em 9 anos e 6 meses de reclusão. Passo às disposições gerais. Compulsão dos autos, verifica-se que o réu ficou preso provisoriamente durante 3 anos e 81 dias. Destarte, levando-se em consideração a quantidade de pena fixada, computando o tempo de prisão provisória, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, fixa o regime de cumprimento da pena em semiaberto, consoante determina o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não estão presentes os elementos objetivos previstos no artigo 44.1 do Código Penal. Também não é cabível a suspensão condicional da pena, vez que ausente os requisitos autorizadores do benefício. Artigo 77 do Código Penal. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, vez que está respondendo ao processo nessa condição e não existem nos autos elementos que possibilitem afirmar estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não há que se falar em feitos específicos da condenação, vez que ausentes os seus motivos ensejadores. Condeno ao réu pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado da presente sentença, oficia o Instituto de Identificação Criminal, conotação dos boletins individuais do acusado, oficia o Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição da República, oficia o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, dando ciência do inteiro teor dessa sentença para fins de cumprimento do artigo 142, inciso 7 da Constituição da República. Cumpridas todas as formalidades legais e certificado pela Secretaria desse juízo, deverão os autos serem arquivados com a devida baixa na distribuição. Sentença publicada nesta sessão, intimados réu, Ministério Público e advogados constituídos, inclusive dos casos recursais. Uruçuí, Piauí. Vamos corrigir aí. Uruçuí, Piauí. Eu já vou
Reafirmação, só vai liberar e falar os incisos. Quando o senhor quiser iniciar. A defesa vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apelada a decisão hoje prolatada, com fulcro nos artigos do Código de Processo Penal 593, inciso 3º-D, parágrafo 3º, acumulado com o artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Diante dos termos, a fim de apresentar as razões no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A defesa vem muito reiteradamente, requerer que seja deferido o pedido. Pedido deferido. Pode tomar as providências. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.